Hoje vamos analisar um caso do meio do século XVIII, então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. Elizabeth Parry nasceu em 1672 em Bristol, uma cidade situada perto do rio Avon, a cerca de 190 quilômetros a oeste de Londres. Ela teve uma criação privilegiada. Seu pai, que começou como cirurgião de navio, subiu nas fileiras até se tornar um mestre de navio respeitado. Por meio de sua dedicação no mar, ele garantiu um estilo de vida próspero para sua família. Ele quis que Elizabeth tivesse a educação apropriada para a filha de mestre de navio. Na década de 1670, a educação formal para meninas era limitada e ocorria na casa das famílias que tinham condições de contratar um tutor. As meninas estudavam matérias como música, dança, línguas e literatura, que eram consideradas pelas famílias mais ricas como indispensáveis para cultivar uma aura de sofisticação adequada à sua posição social. Na adolescência de Elizabeth, Bristol era um dos principais portos da Inglaterra, com intensa atividade marítima. Funcionava como centro de importação e exportação, principalmente de tabaco e açúcar. A economia da cidade prosperou, impulsionando o crescimento da construção naval e manufatura. No entanto, em meio à prosperidade comercial, as divisões sociais eram evidentes, com uma classe mercante mais rica dominando os assuntos da cidade. Enquanto uma população crescente de trabalhadores e classes mais baixas enfrentava muitos desafios, as tensões religiosas e políticas da época adicionavam ainda mais complexidade à vida cotidiana em Bristol. Apesar disso, a cultura vibrante da cidade prosperava. Havia teatros, tabernas e cafeterias que serviam como locais de entretenimento e atividade social. Em 1688, quando Elizabeth tinha 16 anos, o rei Jaime II foi deposto pacificamente e substituído por sua filha protestante Maria II e seu marido holandês, Guilherme III de Orange. Isso garantiu o protestantismo e a monarquia constitucional na Inglaterra e levou à promulgação da Declaração de Direitos Inglesa em 1689. Elizabeth casou-se com Benjamin Brant, proprietário rural. Ela veio com um dote substancial de 2.000 libras, que complementava a renda do Sr. Brant de 300 libras por ano. Na época, era importante que uma jovem trouxesse um dote para o casamento, tanto por razões econômicas, de segurança e de status social, pois o dote não só garantia a estabilidade financeira da noiva, como também refletia a riqueza da família dela. O casal morava em uma bela casa na vila de Hamilton, no lindo condado de Somerset. No entanto, o marido de Elizabeth logo percebeu o grave erro que cometeu ao escolhê-la como esposa. Ao assumir seu papel na casa, ela não perdeu tempo em impor sua autoridade. Parecia que a doce jovem noiva havia se transformado da noite para o dia em uma tirana que governava seus criados com mão impiedosa. O tratamento dela com eles era não só severo, mas também chocantemente insensível e muitas vezes injustificável. Ela frequentemente lhes negava até mesmo as necessidades mais básicas e, em momentos de vingança, os expulsava de casa no frio amargo das noites de inverno. Apesar do reinado de terror, Benjamin Brant se destacava em contraste com a esposa. Ele era conhecido na vila por ser cuidadoso e garantir o pagamento dos salários de seus funcionários, mesmo com o comportamento imprevisível e cruel da Sra. Brant. Elizabeth deu à luz uma filha, e o casal a chamou de Elizabeth em homenagem à mãe, mas sempre se referiam a ela como Beth. Nos primeiros anos, Beth demonstrou uma natureza gentil, como a do pai. Porém, ao amadurecer na adolescência, os lados sombrios de sua personalidade surgiram. Sua disposição antes doce deu lugar a um comportamento frio e calculista, refletindo os traços cruéis e insensíveis de sua mãe. Juntas, Elizabeth e sua filha começaram a comandar a casa. As duas compartilhavam uma capacidade para a crueldade e impunham sua vontade a todos que viviam ali. Elas demonstravam pouca piedade a quem desafiava sua autoridade. Quando o marido de Elizabeth, Sr. Benjamin Brant, morreu em 1730, a propriedade ficou sob seu controle. Agora, junto com sua filha, ela continuou a administrar a casa de maneira cruel e implacável. Seu comportamento tornou-se cada vez mais opressor, tanto que os criados que conseguiam encontrar outros empregos deixavam o serviço da Sra. Brant, sem querer suportar a tirania de sua patroa por mais tempo. Aqueles que ficaram para trás sussurravam histórias de horror e miséria.
pintando um quadro vívido do legado de medo e aversão que Elizabeth Branch e sua filha haviam criado dentro das paredes de sua outrora respeitada casa. O marido da senhora Branch encontrou seu fim em circunstâncias que alimentaram suspeitas entre muitos na vila. Havia quem sugerisse que ela havia lhe administrado veneno, o que levou à sua morte prematura. Além disso, as fofocas locais insinuavam um passado ainda mais sombrio, com sussurros alegando que ela também esteve envolvida na morte de sua própria mãe. Todos esses rumores aumentaram quando restos humanos foram desenterrados de um poço situado na propriedade da senhora Branch. A especulação aumentou, com muitos supondo que esses ossos pertenciam a uma de suas antigas criadas, que havia desaparecido alguns anos antes e cujo destino estava envolto em mistério desde então. Essas descobertas perturbadoras só serviram para aprofundar a sensação de inquietação e suspeita que pairava sobre a senhora Elizabeth Branch. Devido à sua reputação desfavorável na região, ela enfrentava dificuldades para encontrar funcionárias dispostas a trabalhar para ela. Consequentemente, quando surgia a necessidade, ela ia até Bristol. Ela sabia que havia muitas garotas e moças que acolheriam a oportunidade de sair da cidade para viver e trabalhar em sua casa na pitoresca vila de Hamilton. Em uma ocasião, ela contratou os serviços de uma jovem aprendiz, a senhorita Jane Buttersfield, de 13 anos. Assim que a garota entrou na casa, foi envolvida por uma atmosfera de rigor e severidade. A senhora Branch e sua filha não perderam tempo em submeter a jovem Jane a um regime duro e inflexível, impondo disciplina com mão pesada desde o início. O dia 13 de fevereiro de 1740 foi amargamente frio na vila de Hamilton, refletindo o rigoroso inverno que havia se abatido sobre todo o país. Tudo começou em outubro do ano anterior, marcado pela chegada de ventos do leste implacáveis que cobriram a terra com grossos mantos de geada. Os meses seguintes testemunharam um frio implacável. Uma geada severa tomou conta da paisagem e persistiu dia e noite. Em meados de fevereiro, o frio não dava sinais de trégua. Naquela tarde, a senhora Branch mandou a jovem Jane Buttersfield às lojas para comprar fermento. No entanto, Jane não voltou depressa. Em vez disso, ela ficou mais tempo do que o necessário. Quando finalmente voltou, a senhora Branch não ficou nem um pouco satisfeita. No entanto, Jane justificou seu atraso para a patroa contando uma mentira, não acreditando no que a jovem estava dizendo. A filha da senhora Branch, Betty, bateu em sua cabeça e beliscou suas orelhas. Então as duas jogaram a jovem no chão, e enquanto Betty se ajoelhava sobre ela, a senhora Branch chicoteava a garota de 13 anos com galhos. Logo ficou claro que ela estava gravemente ferida, com sangue saindo de um ferimento na cabeça. Mesmo assim, Betty tirou um dos sapatos da garota e começou a espancá-la com ele de uma maneira particularmente cruel. Jane implorou por misericórdia, mas o castigo foi implacável. Depois de uma luta, ela conseguiu escapar para a sala de estar. Mas a senhora Branch e sua filha seguiram-na e o ataque continuou com vassouras até que a pobre senhorita Jane Buttersfield desmaiou. Na tentativa de remover o sangue do rosto e das roupas da jovem, Betty jogou um balde de água sobre ela. Tudo isso foi testemunhado por outra jovem criada chamada senhorita Anne James, que, percebendo a gravidade da situação, saiu e foi tirar leite das vacas. Após o ataque, a senhora Branch e sua filha tentaram reanimar a jovem. No entanto, uma percepção sombria foi se instalando lentamente sobre elas. Sua jovem aprendiz permanecia imóvel, e logo ficou tragicamente claro que ela estava morta. Meia hora depois, a senhorita Anne James voltou e ficou surpresa ao ver sua patroa sentada perto da lareira, com o corpo sem vida de Jane deitado no chão. O que lhe chamou a atenção imediatamente foi ver uma touca limpa e nova na cabeça da garota, um contraste marcante em relação ao momento em que ela havia saído para ordenhar as vacas. No entanto, ela percebeu que o sangue começava a vazar através dela. A senhora Branch agora precisava encobrir seu crime hediondo, então, junto com Betty, ela colocou o corpo na cama e instruiu Anne James a dormir ao lado da garota falecida. No dia seguinte, a senhora Branch chamou o agente funerário, Sr. William Budd, e o instruiu a medir o caixão, mas garantindo que ele não visse os cortes e hematomas no corpo de Jane Buttersfield. Após sua visita à casa da senhora Branch, o Sr. Budd foi até a igreja. O sacristão, um cavalheiro chamado Francis Coombs. Ele pediu que tocasse o sino, pois uma garota havia morrido, e era costume fazê-lo após uma morte.
A Sra. Branch disse à sua outra empregada, Anne James, que ela nunca deveria contar nada sobre como ela puniu Jane. No domingo, 17 de fevereiro, um homem chamado John Lawrence chegou e colocou o corpo no caixão. A menina havia sido vestida e arrumada de modo que os cortes e hematomas não ficassem visíveis. Mais tarde, naquele dia, Jane Buttersfield, de 13 anos, foi enterrada no cemitério local. Após o enterro, a Sra. Branch perguntou ao Sr. Coombs sobre a profundidade em que ele havia enterrado o caixão. O Sr. Coombs respondeu calmamente que havia cavado 1 metro de profundidade. A Sra. Branch não ficou satisfeita com a resposta dele e disse que isso era inadequado. O Sr. Coombs a tranquilizou, dizendo que a profundidade era suficiente e que cobriu o caixão com todo o cuidado. Embora a Sra. Branch tenha conseguido enterrar a jovem no cemitério, protegida de olhares curiosos, havia rumores na vila de que tinha ocorrido um assassinato na casa. No entanto, 10 dias se passaram antes que 2 cavalheiros chamados John Marchant e Robert Carver decidissem que precisavam descobrir exatamente o que havia causado a morte da jovem Jane Buttersfield. Na terça-feira, 26 de fevereiro, eles receberam permissão para exumar o corpo. Depois que o caixão foi desenterrado, ele foi levado para a igreja e, apesar da tampa estar bem presa, eles conseguiram abri-lo com uma alavanca. Ficou combinado previamente que, se não houvesse sinais de dano na jovem, eles a enterrariam novamente imediatamente. Antes de levantar a tampa, os homens convidaram várias mulheres para examinar o corpo. Enquanto as mulheres olhavam a garota falecida, os homens foram para o fundo da igreja. Após a inspeção, foi concluído unanimemente que o corpo apresentava hematomas significativos, o que lançou suspeitas sobre as trágicas circunstâncias da morte da jovem garota. A tampa foi recolocada no caixão e o Sr. Craddock, zelador, trancou as portas da igreja. Na manhã seguinte, o Sr. Carver, o policial local, e alguns paroquianos dirigiram-se à residência da Sra. Elizabeth Branch. O Sr. Marchant perguntou sobre as circunstâncias da morte da garota, o que levou a Sra. Branch a relatar que ela havia caído de uma escada. Ele perguntou quem preparou o corpo. A Sra. Branch fez uma pausa antes de dizer que foi ela. Quando questionada sobre por que não havia chamado as mulheres habituais da vila para realizar a tarefa, ela disse que não era muito querida por elas. Marchand perguntou se ela notou ferimentos no corpo e ela respondeu que não. O Dr. Salmão examinou a garota morta e declarou que ela havia recebido vários ferimentos, quase todos poderiam ter sido fatais. Uma investigação foi rapidamente organizada para ser realizada na igreja enquanto o inquérito estava acontecendo. O Sr. William Coombs foi com a outra empregada, a senhorita Anna James, procurar evidências na casa da Sra. Branch. Apesar de não encontrar roupas com sangue, havia um pouco de sangue em um casaco na cozinha e no chão da sala de estar. Anna James entregou ao cavalheiro os bastões que disse terem sido usados para espancar a garota. Ela disse ao Sr. Coombs que não havia mais vestígios de sangue, pois sua patroa mandou que ela limpasse tudo. Após o inquérito, foi determinado que a senhorita Jane Buttersfield havia sido assassinada e que a Sra. Elizabeth Branch e sua filha Betty iriam a julgamento pelo crime. Os julgamentos de Elizabeth e Betty Branch ocorreram em 31 de março de 1740 no Somerset Assizes, na cidade de Taunton, e foram presididos pelo honorável Sr. Justice Chappell. As duas mulheres negaram as acusações. A Sra. Elizabeth Branch contou ao tribunal como acolheu a senhorita Jane Buttersfield quando a moça estava desamparada. Ela disse que lhe deu um lar, comida, roupas e que nunca teria levantado a mão contra ela. Foi sugerido que, na verdade, foi a outra moça, a senhorita Anne James, quem maltratou Jane. Uma testemunha chamada Anne Paraíso disse que Jane lhe contou que poderia viver muito bem na casa da Sra. Branch se não fosse por Anne James. Ela disse que Jane sempre reclamava do tratamento severo da senhorita James, mas nunca da patroa. A defesa disse ao júri que, antes de serem presos, ambos os réus poderiam facilmente ter deixado a propriedade e fugido para Londres ou Bristol. Mas como eram inocentes, nunca imaginaram que seriam acusados desse crime tão terrível. Anne James, porém, relatou uma história diferente. Em seu depoimento, Anne James revelou a gravidade da depravação de Elizabeth Branch e sua filha. Ela afirmou que submetiam funcionários a agressões e espancamentos brutais,
acrescentando que o tratamento com Jane Buttersfield era sem limites. Culminando no ato final de brutalidade que tirou a vida da jovem garota. No entanto, estranhamente, o Sr. George Hayne, o legista, informou ao tribunal que, quando a jovem Anna James foi levada até ele, ele perguntou a ela se sabia como a garota falecida havia morrido, ao que ela respondeu que não sabia. Ele pediu que ela jurasse e ela respondeu da mesma forma. O julgamento durou 6 horas e, quando o júri deliberou, eles retornaram com um veredicto de culpado. O juiz condenou a Sra. Elizabeth Branch e sua filha à morte por enforcamento. Quando a sentença foi pronunciada, a Sra. Branch demonstrou pouca emoção, respondendo em um tom sereno. Ela comentou que o julgamento não havia sido realizado diante de um júri imparcial e se dirigiu diretamente ao juiz. Ela disse: "Se tivéssemos sido julgados por um júri justo, não teríamos sido condenados." Muitas pessoas ficaram surpresas com o veredito, pois a Sra. Branch era uma mulher rica e nunca acreditaram que ela terminaria seus dias na forca. Eles foram levados para Taunton para aguardar sua execução antes de serem enforcados. A Sra. Elizabeth Branch confessou o crime enquanto sua filha de 24 anos chorava ao lado, e muitos estavam indignados com o que fizeram. Decidiu-se que seriam executadas cedo para evitar que a multidão enfurecida fizesse justiça por conta própria. No dia 3 de maio, elas deixaram a cela às 4 da manhã. No entanto, quando chegaram ao local da execução, descobriram que a forca havia sido derrubada. Foi preciso chamar um carpinteiro para montar outra. Isso atrasou o andamento, permitindo que algumas pessoas chegassem antes da execução. Porém, mãe e filha foram executadas antes das 6h e ficaram penduradas por mais de 1 hora, enquanto vários clérigos pregavam aos que assistiram à execução sobre os males de espancar criados. Aparentemente, a pequena multidão não estava particularmente interessada nos sermões e só se preocupava em garantir que as duas haviam sido devidamente executadas. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham e espero vê-los novamente no próximo Briefcase.